Fala galera, tudo bem? Eu sou a Carlinha e eu vou estar trabalhando com vocês dois eixos, né? O eixo de redação e o eixo de linguagens. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses conteúdos e tudo mais. Então a gente vem junto para seguir aí essa jornada rumo aos seus 700 mais e ao seu 1000, porque eu quero os dois, tá? Bom, hoje a gente vai começar falando de funções da linguagem, que é um conteúdo muito importante para o Enem, muito relevante e que aparece sempre, pelo menos umas duas questõezinhas e questões que vão estar, na maior parte das vezes, num nível de intermediário de dificuldade. O nível intermediário de dificuldade é aquele perigoso pra gente, né? Porque ele dá aquela travada na sua nota se ele não for acertada. Ela pode travar a sua TRI, então toma cuidado para a gente conseguir construir da melhor maneira possível a coerência dentro da sua prova. Bom, para a gente começar, a gente precisa entender que toda linguagem é construída a partir de alguns elementos da comunicação, que são requisitos básicos que precisam estar presentes para que eu tenha comunicação. Eu preciso desses 6 elementos toda vez que eu estou me comunicando, toda vez que eu tenho uma mensagem sendo transmitida de um indivíduo para outro indivíduo. A primeira coisa que eu preciso é bastante óbvia. Eu preciso de alguém falando, vai. A gente consegue essa parte aí, ó. Pelo amor de Deus, né, Carlinhos? Eu não sou bobo. A gente precisa de uma pessoa falando. A gente chama essa pessoa que está falando de locutor. É quem está emitindo a mensagem. Estou falando, mas pode não ser por via oral. Pode ser por via escrita também. Esse locutor precisa estar transmitindo essa mensagem para alguém, a que nós chamaremos de interlocutor. O interlocutor é a pessoa que está recebendo a mensagem, mas cuidado, ele não tem uma posição passiva não. Ele ativamente tem que entender, né? Ele tem que se esforçar para conseguir entender o significado. Então, primeira coisa, né? Duas primeiras coisas. Eu preciso de alguém falando, eu preciso de alguém ouvindo. Beleza. Preciso de alguém escrevendo, alguém lendo, né? A gente coloca em situações comunicativas diversas. Eu preciso também de um referente, ou seja, eu preciso de um assunto. Toda notícia, toda mensagem, toda comunicação precisa falar sobre alguma coisa. Ela precisa ter um conteúdo. E esse conteúdo, este referente, vai se desdobrar em uma mensagem específica. Por exemplo, amor, né? Por exemplo, amor é um referente e eu vou construir um poema sobre amor, trazendo ali aquela mensagem mais específica, mais bem elaborada. A ideia da mensagem, galera, é que a mensagem é aquela construção específica. O referente é uma coisa mais geral, a mensagem é uma coisa mais restrita. É aquela sequência específica de palavras que eu selecionei para construir dentro do meu texto. Além disso, então, ó, uma pessoa falando, uma pessoa escutando, um conteúdo e uma sequência específica de palavras, eu preciso transmitir essas palavras de alguma maneira. Eu preciso de um canal. Nesse caso aqui, ó, o meu canal está sendo o meu aparelho fonador, que está elaborando essa mensagem, que está jogando correntes de ar. Está sendo a plataforma que você está me escutando também. Né? Então a gente tem aqui um canal mais complicado. Se você tivesse aqui, se a gente tivesse numa sala de aula, seria só o meu aparelho fonador, né? E as partículas de ar que vão aí vibrando para atingir o seu tímpano. Pode ser também um telefone, pode ser também uma rede social, pode ser também, enfim, o canal é qualquer coisa que a gente utilize para nos comunicarmos, né? Pode ser luz, se eu tiver uma comunicação por código Morse, de alguma maneira. E por fim, para ter comunicação, eu preciso de um código. Ou seja, eu preciso de uma linguagem, eu preciso de uma ferramenta específica que transmita, que construa essa mensagem. Normalmente, o código são as línguas, né? Então, português, inglês, mas, dependendo da situação, eu posso ter algum outro código, tipo o código Morse que eu falei para vocês. Mas lembra, o código ele tem que ser comum tanto ao locutor quanto ao interlocutor, senão eu não consigo validar, eu não consigo propiciar essa comunicação. Se você for falar de código Morse comigo, por exemplo, já era, porque eu não sei nada disso. Galera, recapitulando então, eu preciso de um locutor, alguém emitindo essa mensagem. Eu preciso de um interlocutor, alguém que receba essa mensagem. Eu preciso de um conteúdo para essa mensagem que vai estar organizada em uma sequência específica de palavras, que vai ser propagada de um meio específico a partir de uma construção de um código específico, de uma maneira específica de construí-la. Tudo bem? Toda vez que eu tenho comunicação, para que essa comunicação seja eficiente, eu preciso desses 6 elementos presentes.
Se esses elementos não estiverem presentes, eu falo que eu tenho uma comunicação que foi marcada por um ruído, né? Existiu alguma coisa que dificultou essa comunicação de ocorrer de maneira efetiva. As funções da linguagem, elas se caracterizam pelo quê? Por eu focalizar dentro do meu texto, seja esse texto verbal, não verbal, oral ou escrito, eu focalizo dentro do meu texto cada um desses elementos da comunicação. Então, eu vou dar uma ênfase distinta a cada um desses elementos. Primeiro, função emotiva. Ah, coraçãozinho, fofo. Ai, eu sou emocionado, né, Carlinhos? Eu sou emocionado, eu sou a última romântica. A função emotiva focaliza-se no locutor, tentando trazer justamente aquilo que ele está sentindo, sensações, emoções, né? Então, eu tenho necessariamente um grau de subjetividade, de individualidade, de pessoalidade. Olha aqui nosso exemplo, olha aqui nossa charge, ó. A gente tem o mocinho e a mocinha, os dois estão aqui de mão dada, né? Essa é a nossa parte de comunicação não verbal. E o mocinho tá dizendo assim pra gente, ó. Eu te amo. Ah, que fofo, né? O último romântico. E gostaria de saber se isso é recíproco. Então, observa. Ele tá falando sobre os sentimentos dele. Duas coisas que ele tá sentindo. Eu te amo e gostaria de saber se isso é recíproco. Duas marcas aqui, né, que tangenciam a função emotiva da linguagem, essa interioridade. E a mocinha tá ali, de mãozinha dada com ele, fala, eu não sei, né? Também uma marca de emotividade. Eu não sei, né? Não sei o que eu estou sentindo. Não sabe, né? Ele fica chocado, perplexo, pensando, já era, né? Vou ter que baixar o Tinder de novo. E ela diz, não sei o que significa recíproco. Ou seja, falta esse conhecimento para mim. Aham, entendeu a gracinha? A quebra de expectativa, o humor. Para além disso, eu preciso que vocês percebam, né, que essa fala, principalmente do rapaz, é marcada pela função emotiva. De boa? 2. Função apelativa ou conativa. Aqui eu vou dar o foco no meu interlocutor, ou seja, em você que está me escutando, você que vai ser o foco aqui. Por quê? Porque a função apelativa ou conativa se caracteriza por uma estratégia de persuasão ou convencimento. Eu quero convencer o meu leitor, eu quero convencer o meu interlocutor a tomar uma determinada postura, a alguma determinada atitude, a comprar um determinado produto, ou seja, eu quero colocar esse interlocutor em ênfase porque eu quero que ele atue da maneira como ele é esperado por mim. Para isso, você vai procurar dois traços principais. Verbos no imperativo, que é aquele modo verbal que se caracteriza por uma ordem ou um pedido, compre, seja, faça, diga, e vocativos, chamamentos. Ei, galera, presta atenção, né? Então, esse galera aí, esse chamamento, é uma marca da função apelativa. Gente, isso vai estar muito presente em campanhas de conscientização e propagandas, tá? São os dois locais mais comuns de a gente encontrar a função apelativa. Campanhas de conscientização, use camisinha, use protetor solar, beba com moderação e campanha. Campanha publicitária, né? Campanha publicitária querendo te incentivar a comprar um determinado produto. Eu lembro, inclusive, né, que quando eu era criança, a pequena Carlinha, a Carlitinha, passava na TV Globinho, no intervalo da TV Globinho, uma propagandas de brinquedos diversos e tal, e as propagandas de brinquedo, elas terminavam de um jeito que era totalmente da função apelativa, que era peça para os seus pais, né? Então ele tá te dando uma ordem para te fazer tomar uma determinada atitude, né? E aí eu ia lá toda feliz, né? Papai, papai, papai. Ele fala, não, né? Bom, olha nosso exemplo aqui, né? Traumas de infância à parte, olha nosso exemplo aqui. Vire. Ó, ordem, vire, incisivo, categórico, tá falando, vire. É uma ordem que ele tá dando pra gente, reforçada aqui pela imagem não verbal, que seriam as garrafas viradas. Cuidado com a ordem, água parada, ó, te deu uma ordem. Evite a dengue. Então, o que ele está fazendo aqui pra gente? Ele está trazendo uma reflexão focada no interlocutor, as marcas aqui do verbo no imperativo, para conseguir convencer esse interlocutor de um determinado comportamento. Bom, a próxima é a função referencial. A função referencial se caracteriza pelo foco no referente, no conteúdo da informação. Qual que é o meu principal propósito? Qual que é a minha principal intenção aqui, então? Transmitir uma determinada informação. Eu quero falar alguma coisa para alguém. Só que assim, o importante nem é a forma, nem a estética, não, é a informação em si, tá? Então, exemplo clássico tradicional, a notícia. Se a gente tem aqui, ó, Apolo 11 dirige-se velozmente para a Lua, né? Ou seja, a gente não vai comprar um jornal porque a gente quer saber o que o escritor do jornal está sentindo.
A gente vai comprar um jornal porque a gente quer saber sobre o Apollo 11 que se dirige velozmente para a Lua. A gente quer ter uma informação, um conteúdo. Então, onde eu acho muito função referencial? Em notícias, em textos instrucionais, né? Por exemplo, um manual de instrução vai ter muita referência. Por quê? Porque eu tenho o foco no conteúdo, na transmissão dessa mensagem. A função poética, ela se configura pelo quê? Pela mensagem. Só que aí, ó, eu sei que essa diferença entre mensagem e referente é sutil, né? A ideia da mensagem é que eu tô preocupada com aquela sequência específica de palavras que está sendo construída. Então, a ideia da função poética é que o importante não é o que eu estou dizendo, mas o como eu vou dizer, de que maneira que eu vou falar. Focando na mensagem, focando no conteúdo. Pensa comigo assim, ó, Camões escreveu: amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Galera, o referente, ou seja, o conteúdo dessa mensagem, é basicamente o quê? Amor é confuso. O amor é um trenzinho esquisito, o amor peculiar, estranho, né? Mas vamos concordar comigo o seguinte: se Camões tivesse escrito que o amor é um trenzinho esquisito e não que amor é fogo, ele não seria Camões. Então a poesia tem uma preocupação com a construção da mensagem, com a maneira como essa mensagem está sendo construída, porque eu quero que ela soe bem. A gente chama essa preocupação de preocupação estética. Bom, a gente tem também a função fática. A ideia da função fática é fazer a testagem do canal. É mostrar, é tentar verificar se esse canal está funcionando, né? Vendo se essa comunicação é possível, mantendo o canal aberto. Um exemplo bem clássico, bem tradicional, é aquela coisa do microfone, né? Então, estamos lá no auditório, peguei um microfone e a primeira coisa que a gente faz é 1, 2, testando, 1, 2. O objetivo dessa comunicação é principalmente treinar se o canal, testar se o canal, o microfone estaria funcionando. Pensa, por exemplo, também numa conversa, né? Uma ligação. Alô? Tá me escutando? Parece que está dando ruído. A ideia aqui seria o quê? Justamente testar se essa comunicação está funcionando. Também pode ser em situação que eu não tenho uma comunicação à distância, mas uma comunicação presencial. Tipo, você está lá no elevador, né? Conversa de elevador, coisas, né, que a sociedade torna muito, muito difíceis no nosso dia a dia, né? Você está lá no elevador, está lá o seu vizinho, aí vocês estão os dois lá, você fala, pô, bom dia. Fala, bom dia. Tá calor hoje, né? Pô, tá difícil ultimamente, né? Faz frio, faz calor, faz frio, faz calor. Gente, essa conversa não tem conteúdo de verdade. Qual que é a ideia aqui? Simplesmente mostrar que o canal tá aberto, que a comunicação tá funcionando, que a coisa tá fluindo. Então, é só porque você não quer parecer mal educado, você não quer realmente conversar sobre o tempo com seu vizinho. É só para manter esse canal de comunicação funcionando. Que é o nosso exemplo aqui do Calvin, né? Todo professor de português tem que gostar de Calvin e Haroldo, tá? Tá na requisição para que a gente consiga solicitar o diploma. Oi! Eu, Calvin? Como vai? Belo dia lá fora, não? E é... Bom, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei, né? Então aqui, o que ele está fazendo? Ele está simplesmente introduzindo essa conversa, verificando se o canal de comunicação está funcionando. Essa é a função fática. Essa conversa que não vai para frente. Por fim, a função metalinguística. Essa o seu Enem ama. Ele ama de paixão, ele adora, ele acha maravilhoso. A ideia da metalinguagem é quando o código se coloca a falar sobre o próprio código. Então pensa, por exemplo, num livro de gramática ou num dicionário. Eu tenho o português, o meu código, o meu idioma, falando sobre o português. Isso é função metalinguagem. O código refletindo sobre si mesmo. Mas se eu penso em códigos distintos, eu posso ter metalinguagens distintas. Aqui no nosso exemplo, ó, a gente tem uma charge. Vou fazer uma metalinguagem quase pronto. Ó. A própria charge se compõe aqui dentro do ambiente dessa charge, ou seja, metalinguagem é uma charge que está falando sobre fazer charge. Mas o que é que seu Enem gosta de explorar? A metapoesia, né? A metalinguagem dentro da poesia. Ou seja, poesias que falam sobre o fazer poético, sobre a própria construção da poesia, a metapoesia. Galera, isso é muito explorado. Toda vez que eu tiver o código falando sobre o próprio código, eu tenho função metalinguística. Poema sobre poema, charge sobre fazer charge. O idioma sobre o idioma. Posso ter também, né, uma música sobre fazer música. Então, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Eita, como canta. Galera, aqui eu tenho um samba falando sobre samba. Então eu tenho metalinguagem, tá? A metalinguagem vai acontecer sempre que o código falar do código.
Bom, para a gente terminar aqui, antes do até breve. O Enem adora esse conteúdo, sempre cai, como eu falei para vocês, e a gente tem dois modelos, dois tipos principais de questão que podem aparecer. O primeiro tipo é ele te afirmar que o texto possui uma determinada função da linguagem e te perguntar o porquê. Várias vezes nessas questões você nem precisa ir ao texto, você pode ir direto para as alternativas procurando aquela definição que encaixa. O segundo tipo é te perguntar qual função estaria presente. Cuidado! É muito normal que um texto tenha mais de uma função. Por quê? Porque eu preciso dos 6 elementos da comunicação presentes para que eu tenha comunicação. Então, é normal que um texto tenha ali, né? Um poema que fale sobre como eu estou sofrendo porque eu fui largado. Ele vai ter função poética, ele vai ter função emotiva. Então, é normal que isso coexista. O que a gente vai ter que observar é predominância dentro do texto, então, traços que me levam a um, traços que me levam a outro, e também a própria construção das alternativas, porque várias vezes eu tenho erros conceituais ali naquelas alternativas, tá bom? Ei, tô muito ansiosa para essa nossa jornada junto. Vamos? Beijo, beijo.